fiz, trouxe a ideia pra cá e aí dá pra aproveitar pro pessoal fazer em casa e poder vender pro papai agora que tá chegando o Dia dos Pais. Legal. Primeira etapa, e só me tira uma curiosidade, tô vendo um sotaque muito gostoso seu. Pernambucana. Pernambucana. Ai, que coisa boa, gente. Primeira Saudade, etapa da minha nossa... Vamos lá, o molde é bem... Eu tentei, assim, adaptar o projeto para ele ficar super fácil, para dar tempo mesmo do pessoal fazer em casa. Então, o molde, ele é um retângulo. Certo. E você vai cortar 41 por 30. 41 por 30. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o forro. Vai fazer, na verdade, a gente vai fazer um sanduíche. A gente vai cortar o forro, manta, tela. Essa tela é uma tela que o pessoal usa para fazer ponto cruz. Fazer bordado. Tela, manta novamente e a parte de fora do tecido. Eu escolhi um tecido... Adorei jornal. De jornal porque tem tudo a ver com o papai, né? Tudo a ver. Então a gente vai fazer um sanduíche. A gente vai fazer esse sanduíche todo aqui. Só para lembrar, o forro, manta, tela, manta e a parte de fora da peça. E a gente vai juntar tudo, vai fazer um zigue-zague, aqui eu fiz na metade já, ó. Um zigue-zague em toda a volta. E depois a gente vai cortar a rebarba dessa peça, porque geralmente quando você vai costurando, ela vai assentando e vai ficar um pouquinho mesmo passando. Então depois você dá uma cortada. Só tirar. Então o que foi que eu fiz? Como nem todo papai usa gravata, eu adaptei um bolso. Eu coloquei um bolso aqui e costurei aqui no meio, como naquela peça que tá lá para sorteio, porque aí o papai pode colocar documento, pode colocar o passaporte, pode colocar caneta, um bloco de anotações, o que ele preferir colocar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alfinetar para costurar esse bolso. Vai alfinetar aqui. E quando a gente passar o zigue-zague, a gente já costura com esse bolsinho junto. E o bolsinho você tá vendo ali com a caneta, gente, nós colocamos ali na horizontal, mas dá pra você ter uma ideia. Depois de você passar todo o zigue-zague, a gente vai prender o elástico, que é que vai prender essa gravata e vai fazer o fecho. Então eu cortei aqui, ó. São 30, a gente vai tirar 1 centímetro só. Então a gente vai cortar 29 de elástico 2 vezes. 29 centímetros de elástico. E 15 centímetros para fazer o fechinho. Tá? Então a gente vai alfinetar. A gente vai fazer o seguinte, 10 centímetros aqui. Eu tô tão acostumada que eu não vou nem medir, mas você mede em casa. Você vai no olhômetro, né? No olhômetro. 10 centímetros aqui e a gente prende esse elástico. É importante que você não prenda o elástico quando for passar o zigue-zague. Porque você vai ter que dar um reforço nessa peça, senão o elástico vai acabar saltando depois com o uso, vai acabar perdendo a peça. E aqui, como eu coloquei o bolso aqui embaixo, então você vai subir um pouquinho, não vai ser 10, vai ser um pouquinho mais pra cima. Uns 15, 18. Tá há quanto tempo o estado de São Paulo? Eu cheguei aqui em novembro do ano passado. Ai, bem recente. Muito. E você tá morando em Campinas agora? Tô em Campinas, isso. Meu marido trabalha em Jundiaí. Coisa boa. Seja bem-vinda à região, Obrigada, tô sendo muito bem acolhida. Pronto. Ele vai ficar assim, realmente, um pouquinho fechando, porque você vai dar uma esticadinha no elástico, senão ele não vai prender nada. Se ele ficar muito folgado, não vai prender nada. Tá. E aqui, ó, você vai escolher o melhor lado da estampa para fazer a frente e as costas. Então, eu vou pegar esse para ser a frente e você vai prender o elástico do fecho nas costas. Para chegar bem no meio, você dobra, marca, porque tem uma tela aqui embaixo, então vai ficar já bem marcadinho, ó. E aí você vem aqui e alfineta esse elástico para fazer o fecho. Todo o segredo da peça tá aqui na montagem. Depois que você montar tudo certinho, é muito prático fazer. Então, depois que você fez isso, a gente vai costurar. Vai passar, sabe aquela costura que vai, vem, vai, vem? Uhum. Vai dar um reforço. Pra em ficar todos, bem preso. elástico. E aqui. O fechinho ali, você fez uma argolinha e a gente costura. Isso. Aqui, ó, você vai marcar o meio. Como a tela vai dar uma sustentação, você vai marcar bem esse meio, que é pra ela sentar. E mesmo sem passar, ela fica, né? Fica por causa da tela. E depois que você fizer isso, que esse meio já vai estar marcado, a gente vai marcar esses pontos aqui, ó, do meio, que é onde a gente vai passar a costura para separar o cantinho da gravata e o cantinho da meia. Pronto, só para marcar o meio, pra gente depois fazer uma costura. Eu faço uma costura no meio.
Isso, a gente vai fazer a costura no final, quando a gente for fazer o arremate, é só para marcar, pra gente não perder esse meio aqui. Bom, feito isso, eu vou marcar logo aqui também, pra não perder. Feito isso, agora a gente já tá quase no fim da peça, que é muito fácil. O importante dela é só a montagem. Se eu montei direitinho, não tem como dar errado. E aí a gente vai botar o viés. Tá? Quando você colocar o viés, procura colocar o começo do viés na parte de baixo. Tudo. Onde tá aqui, onde próximo tá do o bolso. Porque aí você esconde na peça. Né? E quando você começar a costurar, você dá essa dobradinha aqui, ó. Que é o que vai dar o acabamento. Então a gente vem aqui e costura ela toda dobrada. Você abre o viés e vai costurar ele em toda a volta. Lembrando que quando você terminar de fazer toda a costura, o zigue-zague, você vai ter que fazer, aparar toda a costura, deixar bem rente, senão o viés ele não vai dobrar, ele não vai virar. Quando chegar a volta, que é uma das partes mais chatinhas de fazer, vamos dizer assim, você vai fazer isso. Você vai dobrar. Tá vendo, Serginho? Você vai dobrar aqui, ó. Fazer essa pinçazinha aqui. Deu pra ver? Legal. Repete pra gente só, Nathalie. Então eu cheguei aqui na ponta. Você chegou na ponta. Aí trava. E aí, Trava. agora? Aqui na máquina, é bom você pegar, sabe Porque às vezes a gente vendo aqui a Nathalie, né, minha amiga? Ah, gente, entendi, tranquilo. E na hora que vai fazer? Pois é. Dá aquela empacada, fala, ai meu Deus, e agora? Como era mesmo? Então tá aqui, ó, a gente vai refazer. Eu vou tirar aqui o excesso só pra não parecer muito. Você vem costurando ele todo aberto. Quando chegar na volta, quando chegar aqui na voltinha, você vai dobrar assim, tá? Vai fazer essa pinçazinha e vira pra cá. Então ele vai ficar, você vai costurar, mas vai ficar essa pinçazinha aqui. Tá. Tá? Porque aí quando você for virar assim, pra costurar de volta, essa pinça aqui vai deixar com que ele fique arredondado. Ah, legal. Porque depois eu vou ter que virar aqui mesmo. Isso. E vai aí vai ficar certinho. vai ficar assim, redondinho. Assim. Pra poder ficar dessa Perfeito. forma. Então, aí você vai costurar assim em toda a volta. Vai dar mais ou menos 1,5 m de viés. Certo. Você vai costurar em toda a volta. Quando chegar aqui no fim, eu vou cortar aqui somente para juntar ali no fim. Porque essa parte do acabamento do viés, o pessoal de casa às vezes fica bem na dúvida. Quando chegar aqui no fim, você vai abrir tudo de lado. E vai fazer assim, tá? É só isso. Você não precisa dobrar, você dobra o começo. O fim você não vai precisar dobrar. Só você vou vai colocar ali juntar a pontinha e isso. emendar mesmo, Emendar né? e deixar aberto. Lembra de deixar bem abertinho, senão você vai se confundir. Tá? Então vai ficar assim. E aí aqui eu já coloquei, ó, todo costurado. E essa parte eu deixei aberta pra gente ver como fica. Ah, legal. Aqui na voltinha, Por isso que aqui é importante limpar bem, né, que você falou, isso. ó. Aquela deixar nenhuma sobrinha da nossa sobrinha. costura. Porque depois quando você for virar, vai ficar aquela sobrinha maior, o viés não vai virar. Não vai ficar todo troncha, a peça vai ficar... Então, ó, aquela pontinha você corta assim, como se fosse tirar mesmo o excesso. E lembra que a gente fez aquela pinçazinha lá? Quando você virar, aquela pinçazinha ela vai aparecer bem pouquinho, mas quando você soltar aqui, ela some, ó. Nossa, fica perfeito, Nathalie. Vai ficar bem arredondado. E aí depois você, em toda a peça, você vai virar tudo, vai vincar bem. Sabe aqueles palitos de restaurante japonês, o hashi? Aquilo é ótimo para ajudar, porque na medida que você vai costurando, você vai com um palitinho assim, sabe? A máquina vem vindo, você vai devagar e você vai assim ajudando com um palito. E principalmente na volta, que é muito chatinho de fazer, quando chegar aqui na volta, como aqui, ó. Que, geralmente os cantos, né? A gente dá um pouquinho mais de trabalho. Aí você vem, a máquina, quando chegar aqui, mais ou menos... Tá perfeito. Quando chegar aqui, ó, aí você com o hashi, você vai... Pode ser um palito de churrasco, alguma coisa assim. Você vai apertando e vai fazendo a volta. E faz a costura, vai ficar lindona. A gente vai mostrar também uma mesa com cada trabalho de Nathalie De Biasi. Você vai ficar babando, que sirva de inspiração pra você fazer muita arte aí na sua casa. Como é que faz pra sair da ilha? E sugestão de artesanato, que ainda hoje é Nathalie De Biasi, com uma dica até que dá pra aproveitar pro Dia dos Pais que está chegando.
Você pode deixar sua mala organizada ou a própria gaveta organizada com meias, gravatas. Pode fazer um bolso maior, as mulheres também aproveitam essa dica. Colocar as fraldas, de repente, peças íntimas das mulheres. É só você colocar a cabeça para funcionar. Você vai virar o viés, a gente costurou ele aberto assim, não é? Aí você vai dobrar com um pauzinho lá, com um palitinho, você vai, com a máquina você vai costurando, vai achatando, ele vai ficar bem redondinho assim na borda. E quando você costurar o elástico de fora, ele fica para trás, tá? Para você não costurar assim, porque aí quando você for colocar o viés não vai dar certo. Sempre prende ele atrás, para não ter o perigo de você errar, passa um alfinetezinho assim, ó. Ele vai ficar preso e passa a costura normalmente. Lembrando que o elástico é fazer uma costura reforçada, aquela que vai e volta, para não correr o risco do elástico soltar. Aqui, para colocar o viés, é a mesma coisa. Quando você for colocar o viés por cima do elástico, você vai costurar assim, vai passar por cima do elástico, você vai dobrar, vai costurar novamente do outro lado. Feito isso em toda a peça, a gente marcou o meio na primeira e o bolso, né? A gente marcou o meio do bolso e o meio do elástico. E aí eu trouxe aqui, uma já está costurada. Aqui eu fiz o mesmo processo do elásticozinho do canto. Eu passei aquela costura vai e vem na máquina, que você pode fazer a mesma coisa aqui também, tá? Se você for costurar na mão, lembra que quando você marcou aqui, ó, primeiro a gente esconde o nó, tá? Você primeiro esconde o nó na peça, e aí você vem e prende o elástico. Baixa só um pontinho bem reforçado, ó, sai do outro lado. Aqui eu vou fazer o remate, mas você vai e vem 2 vezes, já é suficiente para prender esse elástico. Aqui a gente vai dar, ó, aquele nozinho duplo, passa uma vez, passa outra vez, tá? E puxa. E a gente vai cortar. Pronto. Feito isso, falta só o botão. Ó, aí você fez o nó, para esse nó não ficar aqui, né? Se você for costurar, vai ficar atrás. Você vem na frente, marca o local do botão. Pode ser até com um lápisinho, você marca. Você vem aqui, ó. O nó vai ficar aqui. Quando você colocar o botão, ele vai ficar escondido. Isso. Perfeito. E aí você vem. Agora que a costura não tem como esconder de forma alguma, né? Você vai costurar. Ai, quase que eu furo o dedo agora. Prega o botão, mas vai ficar tão pequenininho. Aí fica tão... Ó, sai aqui. E aqui. O botão também, você dá uma costurada reforçada, tá? Vai ficar... Aqui eu peguei uma linha mais grossa. E aí já é... E aqui a mesma coisa. Você vai sair aqui, ó, por trás. Ah, eu saio entre o botão... Você sai aqui. No organizador. E aqui você vai, de novo, fazer aquele nozinho do arremate. Você vai passar pelo tecido, por baixo do botão. E aqui a gente vai dar aquele nozinho duplo. Aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho para poder ver. Tá? Ó, vai dar uma volta, 2 voltas. Vão ficar 2 nozinhos na agulha. Ó, puxou, ficou presa a peça e todo o nozinho ficou escondido aqui atrás. Pronto, feito isso, você embala para presente e dá para o seu pai. Ela fica assim. O bom é que quando você coloca a gravata, por exemplo, a gravata ela não vai amassar. Né? Não vai ter, porque geralmente aquelas caixinhas você tem que enrolar a gravata. Então ela vai ficar sempre com aquela marquinha enrolada. Aqui não, você vai dobrar ela 2 vezes, puxa, como está dobrado lá tem um documento que você não usa muito na carteira. Muito legal. Nathalie, quero agradecer muito a sua presença. Já faço o convite para você voltar. A gente vai colocar todos os contatos da Nathalie De Biasi. Você que quiser, de repente, ficou com alguma dúvida? Você pode ligar, pode mandar e-mail que ela responde com muito carinho. Você pode enviar sua dúvida para mulher.com que a gente repassa para a artesã. Ou você pode também mandar e-mail para trocar figurinha, conversar, bater papo, né, Nathalie? Trocar receita também, que é tudo de bom. Obrigada, viu, Melinda, pelo carinho, pelo respeito. Seja bem-vinda à região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. E volte sempre, viu? Volte em breve. Vamos mostrar sua mesa rapidinho? Porque tá tão bonita essa mesa, gente. Cá entre nós, olha cada trabalho lindo da Nathalie. Você já fazia artesanato em Pernambuco? Já, mas não era tão forte como aqui. Aqui a boneca, o patchwork, ele é muito mais forte do que lá. É, aqui tem...
Porque lá é aquela coisa mais regional, o artesanato mais regional, argila, Cultura aquela mesmo, coisa né, figurativa, é a cultura forte. Aqui é essa coisa mais de fora, do patchwork, aquela coisa de fora. Então, e é uma delícia. É muito mais gostoso de fazer. Eu me apaixonei por fazer boneca, então... Que bom. tô E aqui tem várias, você viciadíssima. precisa voltar para ensinar uma dessas bonecas. Olha que linda, gente.